Programa Família de Deus no ar. Eu quero, neste início, abraçá-los, a todos vocês que ouviram o nosso convite e disseram sim, cederam à ação do Espírito, ao convite de Deus mesmo. E aqui estamos sentados à mesa da partilha para refletir sobre a nossa existência, refletir sobre a nossa vida existencial, sobre nossas experiências e de uma forma muito concreta na família. O programa se dedica a isso, se propõe a isso, a conversarmos, a trocarmos experiências sobre família, sobre o que a família significa, o que é a família, quem somos nós como elementos desta família. Com este pano de fundo, eu gostaria de hoje nós enfocarmos um pouco sobre essa dimensão frágil que é a família. Essa dimensão a qual nós não entendemos, porque esbarramos na nossa própria limitação, na nossa própria fragilidade. Todo plano de Deus, todo projeto de Deus, tudo aquilo a que Deus nos propõe a vivenciar, ele torna-se frágil, muito frágil. Não fragilidade a partir de Deus, mas fragilidade a partir da nossa resposta. Sempre no dom de Deus, sempre na graça de Deus está o ser humano. O ser humano é o destinatário da graça. O ser humano é a matéria-prima do Espírito. O ser humano é este ser ao qual o Senhor se manifesta. É o ser ao qual Deus coloca toda a sua bondade e a sua misericórdia. Mas o ser humano, na sua humanidade, é frágil. O ser humano, na sua natureza, é frágil. Ele inicia a sua existência e um dia termina a sua existência. E o seu existir está nesta fragilidade do seu ser. E é nesta fragilidade que nós temos que nos apoiar. É nessa fragilidade que nós temos que nos encontrar. Nós temos esta realidade conjugal, esta realidade familiar, um esposo, uma esposa, os filhos que compõem esta realidade conjugal. E sempre nós dizemos uma realidade a qual a nupcialidade existe. Nós temos, nestes sábados, comentado sobre isso. Eu vejo este relacionamento esposo-esposa um relacionamento conjugal. Mas esta família, ela envolve uma nupcialidade. Ou seja, uma conjugalidade transcendente, uma conjugalidade com uma consistência transcendente. Uma conjugalidade a qual nós começamos a compreender que nós, como seres humanos que somos, pertencemos a esta assembleia humana e estamos sendo resgatados do mundo para compreendermos a dimensão do que é este enlace nupcial com Deus. Nós temos um relacionamento proposto por Deus mesmo e que vai desde a nossa descoberta como criatura de Deus. Passamos por uma filiação, a consciência de sermos filhos de Deus, a consciência de sermos irmãos, o amor fraterno que brota em nosso coração. Mas há algo mais profundo. Há algo que está presente naquela nossa conversão mais profunda. E quando nós experimentamos esta conversão mais profunda, quando nós começamos a ter uma experiência mais próxima, mais íntima com Deus, a partir da nossa fragilidade, a partir da nossa limitação, nós começamos a compreender que fazemos parte de um plano nupcial de Deus. O encontro de Deus com o seu povo sempre foi descrito na Sagrada Escritura como um encontro nupcial. O esposo encontrando-se com a esposa sendo preparada, ataviada pelo esposo e um dia chamado a este enlace nupcial. Estas bodas, esta festa, esta celebração,
É neste sentido que hoje eu gostaria de conversar com vocês. É com este pano de fundo, é com esse tema que nós gostaríamos de partilhar nossas experiências. Esta realidade conjugal, o esposo com a esposa, é algo que se inicia lá no princípio, nos primeiros trocas de olhares, naquele namoro, naquela busca do encontro, naquela aproximação, uma aproximação constante, uma aproximação progressiva. Nós conhecemos várias mulheres, vários seres femininos, mas um deles vai se destacando, um deles vai se definindo. Nós vamos como que identificando, nominando aquela mulher. Falo isto como homem. E aquela mulher passa a ser agora mais do que alguém que eu aprecio, mais do que uma amizade. Começa agora algo ao qual eu não consigo compreender e talvez definir. Um amor único, um amor pessoal, um amor individual, um amor sem condições, é incondicional. Este é o amor de Deus por nós. Quando você, meu querido irmão em Cristo Jesus, começou a namorar a sua esposa, tempos atrás, não sei, esse sentimento às vezes até apaixonado, em que surge em você, esse sentimento de querer bem, esse sentimento de querer estar próximo, este é um sentimento esponsal. Este é um sentimento conjugal, nupcial, e que vai nos chamando e vai nos alicerçando e concretizando. Até um dia em que nós definimos que não podemos mais convivermos separados. Quando eu experimento este amor, quando eu experimento esse sentimento que me leva a uma aproximação desta mulher, ao ponto de dizer eu não consigo mais viver sem você, este é o amor de Deus por você. Se nós olharmos todo este nosso sentimento, essa nossa experiência, devíamos nos alegrar infinitamente, porque é o amor de Deus por nós. É um amor de Deus que vem vindo, é um amor de Deus que vai nos dando esta experiência da unicidade. Eu sou único e irrepetível. A minha esposa, a minha namorada, a minha noiva é única e irrepetível, jamais terá outra igual a ela. Deus me ama com este amor único, exclusivo, este amor pessoal. Ele ama a mim, devete, mas ama numa intensidade tal em que eu vim do seu pensamento. Eu existo da sua indicação. Eu começo a existir a partir do seu plano, do seu desígnio. Seria mais ou menos para que eu pudesse entender, em que eu, mergulhado neste amor trinitário, um dia, Deus toma um fragmento deste amor e diz assim: agora você vai tornar-se humano. E aproveita a doação de meu pai e minha mãe naquele momento, no altar da vida, naquela relação genital, e diz: devete exista, e sopra em minhas narinas a inspiração da vida. E eu começo a existir como ser humano. E como ser humano agora eu tenho um período existencial, onde esta vida, que é a essência de Deus, vai se desenvolver. Vim a este mundo para distribuir o amor. Vim a este mundo para semear aquilo que é mais profundo em mim, aquilo que é mais essência em mim e que é a imagem e a semelhança do meu Criador. Eu vim para distribuir este amor. E quando eu começo então a reconhecer, a relembrar toda a minha caminhada, eu vejo que aquele momento de namoro, aquele momento de apreciação amorosa, ao qual vai nos aproximando,
é dom de Deus, é dádiva de Deus, é um chamado dele e uma proposta para que possamos vivenciar esta vida em comum. E aí é o lindo. A vida conjugal é uma vida em comum. Não sou mais eu, não é mais o você, é o nós. E o nós surge da comunhão de dois eus. Precisamos entender isso. São indivíduos e na sua individualidade há essa busca da comunhão. Lindo quando nós percebemos que este namorado, esta namorada, vão compreendendo a necessidade de um planejamento mútuo, único, e um noivado como era. Hoje os nossos jovens aboliram este tempo, aboliram este momento, infelizmente. Hoje tudo é muito rápido, é o fico. Nós não ficávamos, nós éramos e íamos sendo passo a passo um ao outro. Pois bem, a conjugalidade, o dom da conjugalidade, o dom da nupcialidade é estarmos juntos para sermos um nestes dois. Há uma comunhão e começamos já a perceber que esta comunhão do esposo, o esposo é a comunhão do pai e do filho. O amor que une pai e filho é o mesmo amor que une esposo e esposa. O espírito de amor, o espírito que congrega esses dois seres, o espírito que congrega estas duas pessoas, o pai na sua paternidade, na origem da vida, o pai no seu tudo e o filho a sua imagem e semelhança, são um na expressão do amor. Esposo e esposa serão um na expressão do amor como semelhança e imagem de Deus. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com Família de Deus. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Programa Família de Deus, no seu segundo bloco. Nós temos feito sempre isso e eu acho que este é o momento de agradecer a vocês que nos sintonizam, a vocês que neste tempo aceitam o nosso convite e vêm sentar à mesa da partilha. Eu sempre coloco esta figura da mesa como a mesa da refeição. Famílias antigas sabem o que eu digo. As mesas eram longas, não era para 4 lugares, 6 lugares, não, era 12, 20 lugares. Era uma mesa imensa, na minha compreensão como criança. Mesa imensa, onde cabiam parentes, os irmãos, os filhos, os sobrinhos, genros, netos, noras, enfim, primos. E a refeição era uma partilha alegre, uma partilha onde havia vida com as crianças, havia uma partilha onde se comentava o dia, onde se ria junto, onde se chorava junto. Uma partilha de uma refeição, onde esta refeição era uma celebração de vida, uma celebração. A minha lembrança, ou as minhas lembranças do tempo de infância numa fazenda que meu pai tinha, era uma celebração, era uma festa cada refeição, pelos membros que ali estavam, pelo alimento que minha mãe trazia, pela alegria, pelos risos, pelos choros, por tudo aquilo que fazia parte da vida. Era uma celebração. Por isso eu entendo que o lar, sempre tenho dito isso, é o lugar do encontro com Deus. Quando nós lemos na Sagrada Escritura a história do povo de Deus, nós percebemos que de tempos em tempos, na sua caminhada, o povo, ou os homens escolhidos por Deus, erigiam um altar para ter um encontro com Deus. O altar era o lugar onde se encontrava Deus, onde se servia a Deus, porque se apresentava um sacrifício, normalmente um animal que era sacrificado, e o sangue deste animal selava a aliança com Deus. Então o altar era um encontro com Deus. E nós precisamos compreender
que o nosso lar é o encontro com Deus. Nosso lar é um altar edificado ao longo da história da vida. Por isso eu digo, vocês que aceitaram o nosso convite e sentaram à mesa da partilha, é como se nós estivéssemos nos aproximados do altar de Deus. E esse nosso papo, essa nossa conversa, essa nossa troca de experiências, nada mais do que um culto agradável a Deus. Nós estamos num altar, celebrando vida, louvando e glorificando o nosso Criador. Por isso eu os abraço a todos vocês que aqui estão, um a um. Alguns eu conheço pessoalmente, outros não, mas eu rogo a Deus que as ondas dessa rádio sejam como ondas de amor e atinjam os seus corações. Talvez perturbados, talvez ansiosos, angustiados, talvez corações felizes, corações vazios, não sei. O Senhor sabe. Deus os conhece profundamente. Deus sabe o que cada um necessita nesse momento. Portanto, entrego ao nosso Deus. E juntos, todos nós, intercedemos entregando ao nosso Deus esse nosso momento, para que atinja nossos corações, para que nos banhe com seu Santo Espírito, para que ilumine nossa mente, para que desdobre essas pequenas dobras, essas dobras ainda escuras de nossa alma, e que possamos estendê-la para que seja iluminado no seu total. Obrigado por vocês que nos sintonizam pela Rádio Evangelizar, a Rádio do Associado, e de uma forma muito especial, vocês que nos sintonizam pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br. E agora também vocês que nos sintonizam pelo YouTube, vocês que nos sintonizam pelo Face, vocês que nos sintonizam pelo próprio site da comunidade de Aliança Água Viva e conseguem nos ouvir a qualquer momento, a qualquer hora. Não mais limitado aos sábados ao meio-dia, mas a qualquer momento em que você possa. A todos vocês, que Deus os abençoe imensamente. Eu só posso abraçá-los se conhecê-los pessoalmente, mas nessa dimensão transcendente eu quero abraçá-los a todos com um beijo fraterno. Que Deus os abençoe. Pois bem, falamos nós então desta fragilidade da resposta nossa ao nosso Deus. Esta relação conjugal de um esposo para com uma esposa é algo pensado por Deus mesmo. Não fomos nós que inventamos, não fomos nós que pensamos, não fomos nós que criamos e idealizamos. Isto é pensamento de Deus. Desde a criação do mundo, lá no princípio, onde tudo começa, pelo menos onde tudo nos apresenta como começo. Porque não há começo, há um princípio, há um fim. Não há um início e um término. Deus é eterno. O seu amor é eterno. A vida que surge de Deus é eterna. A existência humana é limitada, isto sim. E nós nos preocupamos e nós nos assenhoramos desta limitação. E isso nos assusta. Eu queria hoje justamente partilhar com vocês essa postura nossa a qual nós deveríamos nos despojar. Tereis aflições no mundo, disse Jesus. Tereis sofrimento no mundo, mas creia em mim, creia em Deus. Eu venci o mundo. Esta é uma frase impressionantemente linda e penetrante. Eu venci o mundo. Com ele eu venço o mundo. Esta fragilidade que a realidade nupcial traz, ela é traduzida, ela é transformada, ela é convertida nesta força imorredora do amor de Deus. Isto que é o lindo. Quando nós nos deparamos, quando nós nos
encontramos esposo e esposa, ao invés de nós mergulharmos em nossos sentimentos e partilharmos quem somos, partilharmos numa tentativa de descobrirmos de onde viemos e quem somos, o que pensamos, o que esperamos. Se nós, ao invés de nosso encontro, esposo e esposa, tendo como lar o altar do encontro, nós teríamos uma convivência diferenciada, porque nós partilharíamos nossas realidades, haveria um diálogo. Então, raciocinem comigo, reflitam comigo. Quando nós lemos as primeiras folhas da Sagrada Escritura, nós vamos perceber lá uma orientação, uma revelação, dizendo que para que haja consistência nesta realidade nupcial, para que haja consistência nessa realidade conjugal, para que haja esta conjugalidade, para que haja esta comunhão destes dois seres tão diferentes entre si na maneira de expressar a humanidade e tão idênticos na sua própria natureza, na sua origem natural, nós percebemos que a necessidade desta comunhão se dá e vai se dando à medida em que aquele tripé em que é colocado na Sagrada Escritura nos oriente. Deixar a casa do pai, diz assim, e o homem então por isso deixa a casa do seu pai para se unir à sua mulher e serão uma como que só carne. Já falamos isso várias e várias vezes. Mas tudo aquilo que é simples na revelação de Deus é complexo para nós. E por que é complexo? Porque no fundo nós não queremos acolher isto. Nós temos receio desta verdade. Nós temos medo desta verdade. Porque esta verdade de Deus esclarece em mim a minha limitação. Esta verdade de Deus traz em mim este conhecimento de que eu sou frágil, eu sou limitado na minha humanidade. Difícil é nós entendermos isso. Nós somos limitadíssimos. E o pior é que nós colocamos nessa limitação todo o nosso ser. Nós temos medo, nós temos receio, nós tememos a própria existência. Nós convivemos com o medo contínuo da doença, da morte, da moléstia, do sofrimento. Nós sem percebermos, nós vivemos as maldições satânicas. Nós temos medo de ficar doente, medo de morrer, como se a vida tivesse um fim. Quando nós começamos a perceber a dimensão do amor de Deus que nos envolve, algo vai transformando em nós mesmos. Nós vamos mergulhando nesta realidade divina e vamos percebendo a dimensão do amor que ultrapassa, que transcende toda a minha humanidade. Quando nós lemos lá, deixa a casa do Pai, a revelação que Deus nos dá, nessa consistência de misericórdia, nessa presença amorosa de Deus, nós vamos compreendendo que o deixar a casa do Pai é deixar esta conjugalidade, deixar este matrimônio, deixar esta fonte de origem. Eu não posso me unir à minha mulher, eu não posso manter, criar, elaborar, eu não posso deixar consistente a minha conjugalidade se eu não romper com a conjugalidade de meus pais. Talvez seja difícil compreender, mas quando nós nos permitimos que seja iluminado pelo Espírito, nós entendemos. Eu não posso, como esposo, viver na realidade esponsal de meu pai e minha mãe. Eu não posso conviver na conjugalidade de meu pai e minha mãe. Como filho, sim, mas um dia eu saí desta matriz familiar como feto. É
como que expulso do útero materno para poder vivenciar na família, senão ele morre. Para que nós possamos manter esta unidade com nossa esposa, para que nós possamos consolidar esta nupcialidade, esta conjugalidade, eu tenho que abandonar a conjugalidade que me deu origem. É algo claro. E nós percebemos, por exemplo, que a grande maioria dos conflitos que surgem, aos quais são denominados de crises, está relacionado com isto, com a falta de cortar esse cordão umbilical. Sogro e sogra que comandam a vida da sua filha e de seu filho, que influencia na vida do seu filho e sua filha. Como se fosse um alongamento da sua conjugalidade, da sua vida conjugal. A minha vida conjugal é minha esposa e meus filhos com seus esposos e suas esposas. Não, não é assim. Para que o meu filho, para que a minha filha consolide na sua nupcialidade, tem que romper com a nossa. Eu e minha esposa demos origem a 2 filhos. A nossa conjugalidade, a nossa comunhão, a nossa entrega um ao outro foi num nível tal que 2 vidas humanas surgiram na pessoa dos nossos 2 filhos. Mas eles têm que entender, à medida em que vamos crescendo nessa matriz familiar, que um dia eles irão para a matriz social, para a matriz cultural, irão se preparar, irão estudar, irão se formar e talvez, não sei, receberão o dom esponsal, receberão o dom da conjugalidade e vão ser esposo, vão ser esposa. E nesse momento romperão com a nupcialidade que lhes deu origem. Vamos entender isso. O povo de Deus, para que pudesse entender a aliança com Deus, teve que deixar na história da humanidade sempre os homens que são chamados por Deus, o povo que Deus vai construindo, vai chamando, vai elegendo, tem que ir deixando as coisas. Abraão, deixa a tua terra e vai aonde eu vou te indicar. O deixar para ir é a conversão. Sai de tua terra para vir à terra onde eu vou te mostrar. Isto é um chamado constante de Deus. Para que haja aliança, necessito este rompimento. O povo teve que sair do Egito, desta prisão, desta escravidão, para encontrar a liberdade. A liberdade está nesta terra nova que Deus vai mostrar. Terra onde mana leite e mel. Assim deveria ser o altar de nossos lares. Mas como isso é difícil às vezes. O pai, rico que é, no próprio terreno seu, constrói as casas dos seus filhos e vocês vão morar aqui. Os pais, eu entendo isso. Eu passei por isso como filho, eu passei por isso como pai. Nós queremos os filhos juntos. E às vezes, neste amor paterno, amor materno, nós extrapolamos e nós impedimos o crescimento deles. Muitas e muitas vezes somos nós pais que impedimos que os nossos filhos cresçam. Nossos filhos tiveram a opção, nossos filhos tiveram um momento de escolha e eu quero viver com esta, eu quero viver com este. Então meus filhos vão com as bênçãos de seus pais, construam seus lares. Serão novos altares, outros altares. E o lindo é quando eu percebo que nos meus filhos perpetua este culto a meu Deus e vocês construirão os seus próprios altares. Terão seus próprios momentos de culto.
oferecerão seus próprios filhos como um sacrifício agradável a Deus. Oferecerão as suas próprias vidas. E enquanto existirem, vocês serão o esposo para a esposa para o esposo. Num serviço constante, num serviço permanente. Digo isso como partilha de experiência pessoal. O matrimônio, essa conjugalidade é frágil. Tão frágil como as tendas que o povo hebreu tinha. Quando saíram do Egito, eles eram um povo nômade, um povo que andava no deserto, um povo que não tinha construções sólidas. As suas casas, os seus lares, os seus altares vivenciados eram tendas, barracas. Imaginem tendas num deserto, tendas expostas ao meio, às intempéries da vida. Assim deverá ser os nossos lares. Não vamos confundir essa dimensão frágil desta comunhão entre dois seres com as nossas construções. Quando o ser humano começa a definir-se num lugar para morar e começa a construir suas casas de concreto, de cimento, de pedras, casas sólidas, casas onde dificilmente a chuva levará, terremoto, enfim. A própria casa do Senhor, que era uma tenda, passa a ser as grandes basílicas, as grandes catedrais. E isso nos dá a impressão, nos dá essa sensação de solidez. E não é assim. Há uma fragilidade muito grande. Essa realidade esposo-esposa, essa realidade conjugal é muito frágil. Frágil porque depende do aceite de cada um, depende da opção de cada um. E nós fomos desinformados no mundo de que se algo me irrita, afaste-se. As próprias técnicas psicológicas vão muito nesse sentido. Se há algo que te irrita, pois afaste-se, saia. E nós levamos isso para a nossa vida nupcial, nossa vida conjugal. Se ela te irrita, pois troque. Ele te irrita, troque. Não lute por isso. Viva a sua vida. Que pena. Isto o mundo nos ensina. E Deus nos dá o seu dom justamente para o contrário. Nos conflitos, consolide a união. Porque o serviço de um para com o outro é o serviço de Deus para conosco. A existência, se pudermos assim refletir, a existência de Deus é para que eu exista cada vez mais. E eu só existo a partir do perdão, a partir da reconciliação, a partir da revelação, a partir da comunhão. E Deus está na sua posição divina, humana, no seu Filho Jesus. Deus está nesta trindade, numa disposição constante e permanente para me resgatar destas trevas, para me levar à luz, para iluminar a minha existência. Passo a passo eu vou compreendendo isso. Os conflitos que surgem, eu louvo e glorifico a Deus, porque são momentos de ofertar um sacrifício no altar do nosso próprio lar. Eu disse e repito, altar, ou lar, para nós lar, a palavra lar, vem da palavra hogar espanhola. E hogar vem de ogón, ogón é fogão. Então nós entendemos, fogão era aquele lugar, hoje nós não temos mais essa ideia por causa do gás, da eletricidade, mas o fogão a lenha
é aquele espaço onde se coloca lascas de lenha para que se consuma no fogo. E o fogo ilumina, o fogo aquece, o fogo produz alimento. O altar de nosso lar devia ser isso. Nós, seres que compõem esta família, seria como lascas de lenha que se consomem no fogo do Espírito, no fogo do amor, produzindo luz, produzindo calor, produzindo alimento. E nesta fragilidade do lar é que nós vamos experimentar o poder deste amor. A palavra perdão e reconciliação são duas armas que deveriam estar constantes. Deviam ser instrumentos, deviam ser objetos, deviam ser utensílios deste altar, constante, permanente. Deviam ser dádivas, ofertas. Nós deveríamos, esposo e esposa, constantemente, pai, mãe, filhos, irmãos, dizer: aqui estamos. Em qualquer momento que estejamos juntos neste lar, à noite, pela manhã, na refeição, não sei, ofertar todo o nosso ser, nossos conflitos, nossas limitações, porque o que ofertamos será transformado em vida, transformado em nossa própria existência, porque o nosso lar é um verdadeiro altar. Vamos ao nosso intervalo, voltaremos a seguir com Família de Deus. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família de Deus no seu derradeiro bloco. Reforço o agradecimento à audiência de vocês, porque é esta audiência que nos impulsiona, é essa audiência que nos entusiasma, essa audiência é que alegra nosso coração e continuamos com essas reflexões. Como disse a vocês, até no YouTube nós temos esses programas ali gravados e postos, editados. Você pode escutar. Nós temos um Face que chama Amigos da Água Viva. Se quiserem, peçam para entrar lá. Os programas serão postados, estão sendo postados lá também. Portanto, a todos vocês, que Deus os abençoe profusamente, imensamente. E enquanto nós tivermos existência, enquanto nós existirmos, nossa vida será posta a serviço de Deus, com toda certeza. Eu dizia no primeiro, eu repetia no segundo bloco e gostaria de deixar para a nossa reflexão isto. Esta realidade conjugal é frágil, muito frágil. E eu gosto de comparar, de fazer uma analogia a esta realidade conjugal como se fosse uma barraca, uma tenda. Quem acampa, quem já acampou, quem tem noção de acampamento, sabe que esta barraca, este pano, essa lona, essa lonita, enfim, ela é estendida sobre uma armação e com cordas nós puxamos dos lados para que ela estique, ela arme-se, ela fique nessa consistência de uma pequena casa, de uma pequena tenda, e que possa então proteger aqueles que ali estão dentro para dormir, enfim. Protege do frio, protege da chuva. Eu vejo o lar como uma tenda frágil. Eu vejo o lar, esta consistência do altar construído com esposo e esposa. Então eu penso assim, esta armação que sustenta esta barraca, uma armação de alumínio, uma armação de madeira, sei lá, é como se fosse a fé. Eu tenho que crer, acreditar,
que esta realidade nupcial é algo pensado por Deus mesmo. Não fomos nós que inventamos. E quando eu falo em fé, eu falo nesta certeza a qual me foi iluminado a partir da revelação. Não é algo que eu acho que é, não é algo que eu vi por aí, não é um senso comum. Fé é consistente. Fé não é sentimento. Fé não é pensamento. Fé é um encontro com uma realidade. Fé é algo consistente. Fé tem espaço no meu próprio cérebro. Hoje, com os exames que se fazem, se comprova que um eletrocardiograma, por exemplo, diferencia-se entre alguém que tem fé e alguém que não tem fé. Um exame de uma ressonância, um exame de mais concreto, com imagens de um cérebro que reza e um cérebro que não reza, há diferenciação. Portanto, fé é algo concreto, consistente, é algo palpável em mim. Tem um lugar no meu próprio cérebro. O meu próprio ser toma consciência de que é um altar também de encontro com Deus. Pois bem, quando nós começamos a entender que esta fé, esta certeza, este conhecimento que me é acrescido pela revelação, passa a ser a estrutura do meu lar. Eu tenho certeza absoluta de que este relacionamento entre eu e minha esposa é um lugar onde meu lar vai ser montado. Mas é frágil, muito frágil. Frágil porque depende da opção dela, depende da minha opção. Depende do sim dela, do meu sim. Não é um papel, não é uma lei, não é um contrato, não. É uma opção de vida. É uma decisão de vida. É uma postura existencial. Eu quero ser seu esposo. Eu quero ser seu amigo. E este querer ser, esta doação, é uma doação de corpo, de alma, de espírito, é uma doação do meu total, do meu ser. E essa doação se baseia no serviço. É como se eu dissesse, eu quero servir você enquanto você existir. Essa foi minha experiência. E é isso que eu partilho com vocês. Esposo e esposa consolidarão este altar na estrada da vida, no seu lar como um verdadeiro altar, quando um chegar ao outro e falar, eu quero servir você. Eu quero te amar. E este amor é um serviço. É o amor de Deus por mim. O amor de Deus por mim, o amor de Deus por você, é um serviço constante de Deus a nos perdoar, a nos iluminar, a nos acolher, a nos conduzir, dia e noite, enquanto existirmos. Assim deveria ser esposo e esposa, para com os filhos enquanto em casa. Eu estou para servir. Nós servimos os nossos filhos até o momento em que eles passam a ser os servidores um do outro, no seu matrimônio. E eu sou teu servidor, minha esposa, enquanto nós existirmos. Aí eu compreendo isso. Enquanto nós existirmos, seremos esposo e esposa. Porque enquanto houver vida em mim, Deus é o meu Senhor. Mesmo que a minha existência termine, a minha vida pertence a Deus. Vim de suas mãos, voltarei às suas mãos. E enquanto aqui estivermos existindo, nós vamos trocar essas experiências, minha querida esposa, para que nós possamos compreender isso. E um dia, se nós formos separados, como aconteceu comigo e como acontece comigo, eu tenho certeza absoluta que naquele momento eu disse, e disse realmente, Pai, aqui entrego esta que você me emprestou. Esta que você me doou para que eu servia até o fim. Agora entrego.
pura, santa e imaculada. É a missão, é o carisma, é o trabalho, é a pessoa de Jesus Cristo como esposo, ataviando a sua esposa, preparando a sua esposa, servindo a sua esposa, para que um dia possamos mergulhar nessa nupcialidade eterna. Seremos todos nós a esposa do Cordeiro, numa vida eterna, porque nunca terminou e nunca começou. O amor de Deus, na sua existência, teve um nome. É como se Deus tomasse um fragmentozinho do seu amor e soprasse nas narinas deste que vai ser formado a partir dessas duas pequenas células que os pais doaram. E diz: exista. Eu gosto de refletir assim. No silêncio das minhas reflexões, eu escuto, no tempo e no espaço, na transcendência, Devete exista. E eu estou existindo. E a cada dia que amanhece, eu louvo e glorifico meu Deus, porque Ele disse: exista mais um pouco. Exista ainda. Ainda exista, Devete. E um dia, como fez com Nádia, vai dizer: deixa de existir. E deixaremos. E iremos com este amor agora nominado. Não é mais um fragmentozinho do amor de Deus. É um fragmento do amor de Deus com um nome, com um corpo, com uma história, com uma vida. Que Deus seja louvado por tudo isso. E eu gostaria, juntos agora, de mãos dadas, interceder. Interceder por aqueles que buscam essa verdade, interceder por aqueles que não conseguem caminhar nessa verdade, interceder por aqueles que cansaram nesta caminhada, interceder por aqueles que se assustam e têm medo da doença, medo do sofrimento, medo da pobreza. Meu Senhor e meu Deus, Teu nome seja glorificado na nossa conjugalidade. Pai Santo, Pai amado, nós agradecemos e queremos agradecer do fundo do coração por esta nupcialidade que nos deu origem. Eu agradeço por meu pai e minha mãe, irmãos muito especiais, em que ofertaram no altar da vida duas pequenas células, duas pequenas porções de si, e o Senhor teve condições de, nesta oferta, insuflar em minhas narinas a vida, e minha alma tornou vivente. Obrigado, Pai Santo, pela minha nupcialidade, pela minha conjugalidade, pela minha esposa, a qual nos permitiu convivermos 57 anos. Obrigado, meu querido Pai. Obrigado por ter recebido minha esposa na sua glória. Obrigado por tudo aquilo que hoje vivemos. Agradecemos pelos irmãos que aqui estão nesta mesa. Eu tenho certeza que o Teu amor atingirá não só nós, mas os nossos filhos e os filhos de nossos filhos. Obrigado por esta oportunidade, meu Senhor e meu Deus. Nós podemos comunicar este amor. Podemos partilhar este amor. Obrigado pela fragilidade que consiste a nossa conjugalidade, porque nesta fragilidade buscaremos o apoio, a segurança e a força no Teu Santo Espírito. Obrigado por este altar que estamos edificando, meu Senhor e meu Deus. Obrigado porque cada momento da nossa existência nesse lar seja um culto agradável a Deus. Todas as coisas que ali forem resolvidos, conversados, seja no amor. Amor para com nossos filhos e, principalmente, amor esposo e esposa. Porque se nós expressarmos este amor, esposo e esposa, nós podemos dizer ao mundo: quem nos vê, nos amando, vê o Pai, vê o Filho, porque o amor é o mesmo. Obrigado pelas presenças de vocês e eu os convido novamente. Sábado que vem estamos juntos, família de Deus, porque nós não podemos nos calar com o que vemos, ouvimos e vivemos, porque evangelizar é preciso. Deixa eu ver a mão machucada, te levanta, deixa essa cama. Estou tão triste, quero falar-te. Fica calmo, filho, não chora. E não sabem dar valor pra essa
essas coisas, ter um lar é um tesouro. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor.